Tiago 1, lerei a partir do primeiro versículo. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Oremos, irmãos. Senhor amado e todo-poderoso, nós estamos diante da sua palavra. Ela vai ser lida e compartilhada mais uma vez. Eu peço ao Senhor que me dê condições de falar ao coração dos meus irmãos aquilo que o Senhor já tem falado ao meu coração. Eu te peço assim no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Mais ou menos em 2012, eu recebi de um amigo em mãos, não que ele tenha me presenteado, mas ele me deixou pegar em mãos e folhear um livro chamado Como Ler Livros. Na hora que eu peguei esse livro, você está de brincadeira? Você quer dizer então que eu preciso pegar um livro que me ensina como ler livros? É isso mesmo, é a isso que o livro se propõe. Mas não é possível. Como que ler um livro? É só abrir e começar a ler. Mas espera lá, tem algumas técnicas que você precisa dominar para ler bem algum livro. Tem algumas coisas que você precisa saber para saber ler uma bula, por exemplo. Para saber ler um livro de matemática, não se lê os dois da mesma forma. Para se ler um romance. Aí eu comecei, até que faz sentido. Vou dar uma moral para esse livro e vou ler ele, já que ele vai me ensinar como ler outros livros. O ponto é que, a partir do momento que eu comecei a ler aquele livro, muita coisa mudou na minha vida como um leitor. E uma ponderação que aquele autor faz, aliás, um apontamento que o autor daquele livro faz, fica reverberando na minha cabeça até hoje, de tal maneira que eu sempre me coloco num exercício que é típico de uma criança. Segundo aquele autor, as crianças possuem uma capacidade que com o tempo nós adultos perdemos. Não sabemos ao certo se isso foi na adolescência, se foi na juventude ou na própria vida adulta. Eu estou falando da capacidade de fazer perguntas. As crianças fazem perguntas como ninguém. Para ali depois para conversar com a Jennifer e com a Sofia e vocês vão ver as perguntas que elas vão fazer para vocês. Não demorará muito tempo, daqui a pouco o Mateus vai estar perguntando algumas coisas para mim que vai me colocar em maus lençóis. De repente ele vai perguntar algumas coisas que eu não faço ideia de como responder. E tem que perguntar mesmo. Acontece que com o passar do tempo, dependendo de uma repreensão que a criança toma, menino, você não deve perguntar uma coisa dessas? Menino, para de falar esse negócio, não deve ser perguntado isso, você não deve saber sobre essas coisas. As crianças vão parando então de fazer perguntas, né? E de repente chega na escola
levanta uma das suas mãos para fazer uma pergunta para o professor, e essa criança não é repreendida necessariamente pelo professor, mas pelo olhar dos demais alunos, que vão olhar para ela, mas você não sabe um negócio desse? Como é possível você perguntar uma coisa tão básica, tão idiota? Quem é que não sabe disso? E aí, pouco a pouco, a gente vai parando de perguntar. Só que na vida cristã, a gente precisa fazer perguntas. E precisamos fazer as perguntas certas. Se você é um discípulo de Jesus e resolve caminhar com Ele, você deve estar constantemente fazendo perguntas para Jesus. Os discípulos fizeram isso. Os discípulos, por exemplo, chegaram para Jesus em um dado momento e perguntaram: Senhor, e disseram, aliás, Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Em outras palavras, eles estão perguntando para Jesus: Senhor, como é que a gente tem que orar? Coisas básicas, que todo cristão deveria saber. Eu e você deveríamos nos perguntar: Senhor, como é que eu devo ler a Bíblia? Senhor, como é que eu devo me comportar no meu trabalho? Senhor, como é que eu devo andar pelas ruas de Ribeirão Preto? Mas vai passando o tempo, a gente para de fazer perguntas para Deus. Aliás, talvez a gente até faça, mas faça as perguntas erradas. A gente não faz perguntas que são típicas de quem quer ter mais intimidade com Ele, de quem quer estar mais próximo dEle. E hoje eu queria resgatar isso um pouco aqui com você. Eu queria resgatar essa coisa que nós vamos perdendo com o passar do tempo, que é a capacidade de fazer boas perguntas. Então vamos fazer boas perguntas. E eu quero destacar uma pergunta que todo crente precisa fazer, afinal de contas, todo cristão vai passar por isso. Eu queria destacar aqui que nós precisamos perguntar para Deus o seguinte: Senhor, como é que nós devemos passar pelo sofrimento? Senhor, como é que nós devemos passar pelas provações? Todos nós haveremos de passar por isso. Talvez alguns de vocês aqui estão em sofrimento e estão em provação. E existe uma maneira bíblica, existe uma maneira santa de se passar por provações, sabia disso? É por isso que é fundamental que eu e você perguntemos isso para o Senhor, uma vez que somos discípulos dele. E o que faz um discípulo se não imitar o seu mestre? Se não dar ouvidos a tudo que o seu mestre fala e não, eu vou colocar essas coisas todas aí em prática. E para ele saber o que ele precisa fazer, então, ele tem que estar perguntando para o seu mestre. Se você está em uma condição como essa, pergunte para ele: Senhor, o que é que eu faço nessa situação aqui? O que é que eu faço no meio do sofrimento? Por isso, então, eu queria ponderar aqui 3 coisas que Tiago vai dizer na sua carta a respeito do sofrimento e que nos ajuda a responder essa pergunta: como é que nós devemos passar pelo sofrimento? O Tiago, os irmãos já devem saber, em outros textos que já preguei aqui nessa mesma carta, é um irmão que escreve para outros crentes que foram dispersos em razão de perseguição. Você leu aí comigo no primeiro versículo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A dispersão não é necessariamente um lugar, mas é o que aconteceu com eles. Eles foram dispersos, estão espalhados por aí. Tiago escreve para esses irmãos com o objetivo de encorajá-los, com o objetivo de falar de coisas importantíssimas que eles precisam saber, uma vez que eles estão distantes dos demais irmãos, uma vez que eles estão distantes dos apóstolos, uma vez que eles estão com uma série de perguntas na sua cabeça. Então o Tiago está escrevendo para responder muitas perguntas desses irmãos. E já que era evidente que esses irmãos iriam estar sofrendo, imagino que Tiago tenha recebido notícias a respeito do sofrimento que eles enfrentavam. Afinal de contas, ele vai escrever sobre isso no primeiro momento. É exatamente isso que ele vai dizer no início da sua carta, então. Tiago vai falar sobre como é que eles devem enfrentar o sofrimento. Tiago vai falar de como é que eles devem enfrentar as provações. E Tiago, eu também já falei isso aqui no púlpito, é um texto que se parece muito com o livro de Provérbios. Ele começa a falar de uma coisa, daqui a pouco muda de assunto, daqui a pouco volta a falar daquilo de novo. Perceba que nós lemos um texto até extenso aqui, Tiago falou de um monte de coisa. Se eu for pregar a respeito de tudo que está aqui, a gente vai sair daqui amanhã de manhã. Então eu vou me ater a essa questão do sofrimento. Nós vamos falar sobre como é que um crente lida com o sofrimento.
como é que um crente passa pelo sofrimento. Em primeiro lugar, um discípulo de Jesus passa pelo sofrimento cultivando alegria. Que negócio é esse, Robson? É o que o Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. O cristão passa pelo sofrimento cheio de alegria no seu coração. E eu imagino que o Tiago coloque isso aqui já no segundo versículo da sua carta, porque certamente a alegria é a primeira coisa que a gente perde quando a gente está sofrendo. Vai embora. Não tem mais sorriso. Não tem mais alegria dentro de uma casa cheia de provação, cheia de sofrimento. E o Tiago está dizendo isso aqui. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o absurdo do que Tiago está falando aqui. Soa como absurdo mesmo. Quer ver só? Imagine que algum de vocês, Daniele, acabou de perder o emprego, está desesperada, não sabe o que fazer. Euripinho já disse que não vai dar mesada coisa nenhuma. E a Dani tem contas para pagar, estava ali já encaminhando o noivado. E agora? Eu chego para a Dani, Dani, você tem que ficar alegre por estar passando por isso daí. Esse pastor ficou louco? Estou sofrendo aqui, ele manda eu ficar alegre? Mas talvez a perda de um emprego não seja algo tão pesado assim, ainda que seja pesado. Ninguém aqui quer ficar desempregado. Talvez alguns de vocês estejam lidando com a dor do luto, por exemplo. Alguns de vocês estejam lidando com familiares em doenças terminais. E eu chego, dou um tapa no seu ombro e digo, fique alegre. Tende por motivo de grande alegria, você está passando por isso daí. Você vai me denunciar para o conselho? Vai dizer, ô presbítero Eurípides, como é que eu elaboro uma carta e mando para o conselho para vocês verem se esse pastor está em plena sanidade mental? Estou sofrendo aqui, ele está mandando eu ficar alegre? Só isso e mais nada? É o que Tiago está dizendo aqui para os irmãos. Tende por motivo de toda a alegria ao passardes, não por uma nem duas, por várias tribulações. E sabe quais eram as provações que esses irmãos estavam passando aqui? Muitos deles, inclusive, desses irmãos que foram dispersos, se não todos eles, eram irmãos pobres. Mais adiante nessa carta, e aqui mesmo nesse trecho que a gente leu, o Tiago vai falar um pouco aqui da discriminação que havia ali entre esses pobres, da opressão que eles vinham sofrendo, dos maltratos que os seus patrões subjugavam a eles ali. Então eram maltratados pelos seus patrões. Alguns deles estavam em situação de fome. Outros deles estavam em situação de tendo os seus bens confiscados por serem cristãos, por confessarem a Jesus Cristo. Outros deles estão indo para a prisão, estão sendo presos por crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Alguns estão sendo mortos, porque dizem que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. E aí vem uma carta que procura confortá-los, animá-los. E a carta diz: sabe as grandes tribulações e as várias provações que vocês estão sofrendo? Tende por motivo de grande alegria passar por tudo isso daí. É isso que Tiago diz, irmãos. É isso que a gente precisa fazer no meio do sofrimento. Como é que um crente lida com o sofrimento? Cultivando alegria. Olhando para aquilo que está acontecendo e se alegrando com aquilo. Robson, eu não estou conseguindo entender. Esse negócio aí está me soando, sei lá o quê, como assim? Está sofrendo e está alegre? Que negócio é esse?
Calma que agora no segundo ponto você vai entender o porquê que Tiago está dizendo que você tem que ter por grande alegria passar por várias tribulações. A segunda coisa que eu quero destacar aqui então, é que no meio do sofrimento, no meio das situações difíceis da vida, um discípulo de Jesus precisa olhar para esse sofrimento a partir da perspectiva de como Deus olha para o sofrimento, e não da forma como eu e você olhamos o sofrimento. Se a gente olhar da maneira que Deus olha, aí a gente vai conseguir se alegrar. A gente não vai conseguir obedecer o primeiro ponto se a gente não entender esse segundo aqui. Então eu peço bastante atenção, porque senão você já me perdi aí nesse primeiro, não entendi muito bem. Preste bastante atenção nesse segundo então. Um crente cheio do Espírito Santo olha o sofrimento a partir da perspectiva de Deus, e ele entende, portanto, que através daquele sofrimento Deus de alguma maneira está produzindo alguma coisa diferente, está produzindo alguma coisa melhor. Afinal de contas, meus irmãos, Deus não desperdiça sofrimento. Ele não faz e não permite, aliás, que a gente sofra à toa. Cada sofrimento é como se Deus estivesse com um martelo e um preguinho ali, como um escultor que vai esculpindo ali uma bela escultura, e ele está esculpindo uma grande pessoa, está esculpindo um grande homem, uma grande mulher de Deus, através dos sofrimentos. Você passa a ser moldado, você passa a ser trabalhado pelas mãos de Deus através do seu sofrimento. O sofrimento faz isso com a gente, nos conduz para mais perto de Deus, nos faz ficar mais íntimos dele. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus está muito mais preocupado com como anda a nossa vida diante dele, ou seja, com o nosso caráter, com a nossa santidade, do que com o nosso conforto. Não que só porque eu sou crente eu preciso viver em desconforto. A gente pode experimentar alguns confortos aqui nessa vida, se Ele assim permitir. Mas esse não é o grande objetivo de Deus na minha vida e nem na sua vida. Embora a gente viva num mundo onde famosos pregadores digam que você veio para esse mundo para ser feliz, para ganhar isso e aquilo outro, para ser muito bem sucedido e tudo mais, esse não é o fim último da sua vida. O fim último da sua vida é se parecer com Jesus, é ser como Ele. É isso que um discípulo é alguém que está procurando ser cada vez mais parecido com o seu mestre, é alguém que está cada vez mais sendo parecido com Jesus. Entenda mais uma vez, com isso eu não quero dizer que a gente não possa ter bênçãos nessa vida, que Deus não possa nos abençoar de alguma forma. O meu ponto é que esse não é o objetivo principal da vida de Deus na vida dos irmãos aqui. O ponto principal dele é formar Cristo em nós, formar o caráter dele em nós. E o sofrimento é uma grande escola para Deus fazer isso em nós. Perceba, meus irmãos, que no versículo de número 3, o Tiago diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, está sofrendo mesmo, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, uma vez que nós estamos sendo provados, nós estamos sendo comprimidos ali, alargados pelo Senhor, isso vai produzindo perseverança em nós. Nós vamos ficando mais resistentes, a casca vai ficando mais grossa. E essa perseverança, uma vez que ela tem ação completa na nossa vida, ela produz homens e mulheres perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é o grande objetivo de Jesus na vida de todo crente. Que tenhamos esse perfil aqui. E para isso o sofrimento é necessário. De alguma maneira.
Jesus Cristo está preocupado em te tornar parecido com Ele. E o sofrimento é um lugar necessário para muitos de nós, para que a gente se pareça com Ele. Então, meu irmão, eu acho que agora você consegue entender o primeiro ponto. Lembra qual era o primeiro ponto? Cultive a alegria enquanto você estiver sofrendo. Por quê? Porque Jesus Cristo está me fazendo mais parecido com Ele no meio do meu sofrimento. Eu estou sendo aperfeiçoado aqui. Está doendo, tá? Está complicado, tá? Mas que bom que isso está acontecendo. Porque do contrário, eu não seria assim. Eu não seria dessa forma. Outro dia, tem bastante tempo isso. Eu ouvia uma entrevista de um grande nadador brasileiro, não me lembro ao certo se era o César Cielo, se era o Gustavo Borges, um desses grandes nomes da natação brasileira. E ele estava falando dos grandes expoentes da sua época, dos outros grandes nadadores que haviam ali competindo com ele, nas Olimpíadas, em mundiais e tudo mais. E esse nadador brasileiro dizia o seguinte: olha, eu entendo que eu era bom, só que na minha época tinha fulano de tal, tinha ciclano e tudo mais, que eram caras muito bons. Por causa deles, eu fiquei ainda melhor, porque eu tive que treinar muito mais, eu tive que me dedicar muito mais. Se eles não existissem, de repente eu me acomodava ali onde eu estava e ficava assim mesmo. Para pegar um exemplo mais contemporâneo que está rolando agora aí, né? Estamos em clima de Copa do Mundo. Existem 2 jogadores aí que despontam há muito tempo como os melhores do mundo, que é Lionel Messi, um argentino, e Cristiano Ronaldo, um português. Ambos já estão ali quase que em final de carreira, mas ainda em altíssimo nível. E para quem entende do assunto, todos vão dizer que um precisa do outro. Porque à medida que um vai ficando muito bom e vai quebrando muitos recordes, o outro vai tentando ficar cada vez melhor. Meus irmãos, nós não estamos aqui para quebrar recordes necessariamente, e não estamos aqui para sermos grandes homens, grandes mulheres aos olhos desse mundo. Nós estamos aqui para ser grandes homens e grandes mulheres aos olhos de Deus. E é por isso então que o sofrimento é necessário. Para apertar a gente, para tirar a gente da zona de conforto. Porque senão a gente se acomoda e não cresce. E não se torna essa pessoa que tem integridade e que tem a perfeição da qual ele falou aqui no versículo de número 4. Por isso entenda então, se estiver sofrendo, cultive alegria. Se estiver sofrendo, olhe o sofrimento de uma outra perspectiva. E aqui, meus irmãos, os pontos estão todos bem entrelaçados. Então, se você precisou prestar bastante atenção no ponto 2 para entender o primeiro ponto, agora preste bastante atenção no terceiro ponto para entender perfeitamente esse segundo ponto aqui. Meu terceiro ponto é o seguinte: como é que um crente lida com o sofrimento? Em terceiro lugar, ele lida pedindo sabedoria a Deus. Para que eu preciso de sabedoria, Robson, no momento do sofrimento? Eu preciso de sabedoria quando eu vou fazer uma prova. Eu preciso de sabedoria quando eu vou fazer um grande concurso ou algo do tipo. Eu não estou falando desse tipo de sabedoria que a gente adquire lendo muitos livros, estudando bastante. Eu estou falando do tipo de sabedoria que Salomão fala ali no livro de Provérbios, que só se adquire com temor do Senhor. Eu estou falando do tipo de sabedoria que é a habilidade de enxergar a vida na visão de Deus, na visão do nosso Senhor. É desse tipo de sabedoria que eu estou falando.
Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus, porque é dessa forma que a gente vai conseguir olhar o sofrimento de um jeito diferente. Que jeito é esse? Do jeito que Deus olha. Sem a sabedoria divina a gente não vai conseguir. A gente vai olhar da perspectiva humana e vai dizer: Deus, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu? Eu não mereço. Sou tão bonzinho. Olha o meu rostinho, que bonito. Não mereço essa coisa não. Nós precisamos de sabedoria, irmãos, para não falar esse tipo de coisa. Conforme o Salmo 53 que nós lemos aqui, o salmista deixou um lembrete para a gente. Deus olha do alto dos céus e não há quem busque a Deus. Não há quem entenda, não há quem queira. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Portanto, não tem bonzinho nessa história. Não tem alguém que... esse daqui não merece tanto não, tão fofinho. Olha aqui, olha onde ele nasceu, não vou privá-lo disso daqui. Não, meu irmão. Não tem um justo, não tem nenhum sequer. Robson, mas por que o meu sofrimento é tão pesado e o do meu irmão não? Na sua perspectiva, o do seu irmão não é pesado. Vai perguntar para ele. Robson, mas ainda assim, por que o meu é tão pesado? Lembra do que eu falei? A gente vai perdendo a capacidade de fazer perguntas? Pergunta para o Senhor, então. Eu não sei por que está assim, está doendo tanto. Talvez seja porque o trabalho aí desse artesão divino seja complicado na sua vida. As marteladas ali daquele escultor precisam ser mais agudas, para que ele forme Cristo em você. Então, no meio do sofrimento, um cristão pede sabedoria a Deus. Ele pede: Senhor, me dá a habilidade de enxergar a vida como o Senhor enxerga. E aí, tendo sabedoria, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? A gente vai estar no meio do sofrimento, no meio do olho do furacão, e vai estar conseguindo lidar com um filho rebelde. E vai estar conseguindo responder com sabedoria o cliente chato, o cidadão mal educado no trânsito. Nós estaremos pedindo sabedoria a Deus e vamos estar conseguindo resolver problemas no trabalho. Vamos conseguir lidar com descasos, de repente do governo, de repente de patrões, como era o caso desses irmãos aqui. Por isso, então, a gente precisa pedir sabedoria a Deus, porque no meio do sofrimento, além da gente perder a alegria, a gente perde um pouco também a noção da realidade, não é verdade? Quando você está num momento de muita dor, de dor aguda mesmo, o que é que você faz? Recentemente eu pude ver do que uma pessoa é capaz de fazer quando está em extremo sofrimento. Já tinha visto de diferentes formas, mas a forma mais legal de se compartilhar foi na ocasião em que meus filhos nasceram, né? Gabi ali estava tendo um parto normal, e dói demais, segundo ela. É uma dor descomunal. E ela falou bobagens ali e tal. Tive que desconsiderar essas coisas todas. Porque em níveis agudos de sofrimento, de dor, de pressão, a gente vai soltar coisa que a gente não ia querer soltar, não. Em sã consciência eu sei que ela não me falaria as coisas que ela falou ali no momento do parto. Então a gente precisa pedir sabedoria a Deus, irmãos. Porque se está doendo, se Deus está permitindo que a gente seja espremido, se a gente não tiver sabedoria, a gente vai falar bobagem para o filho, a gente só vai causar problema no trabalho, a gente não vai saber lidar com as injustiças do nosso país.
vai ficar tudo mais pior. Vai ficar tudo mais complicado. Peçamos sabedoria a Ele, irmãos. Robson, mas tá bom, eu entendi que eu vou pedir sabedoria a Deus, e com isso eu vou conseguir olhar então o sofrimento da maneira como Deus olha. Olhar diferente. E olhando o sofrimento da maneira como Deus olha, eu vou conseguir cultivar alegria enquanto eu estou sofrendo, não é isso? É isso, entendeu o sermão. Só que agora eu preciso que você entenda o seguinte: é para pedir mesmo sabedoria. Não é só para dizer que vai pedir e não vai pedir coisa nenhuma. É para falar com Deus e dizer: Senhor, eu necessito de sabedoria. Olha a situação que eu estou vivendo, Senhor. Olha o meu sofrimento, Deus. Então me dá sabedoria. É interessante que o Tiago não aconselha os irmãos a pedirem por livramento, a dizerem assim para Deus: Deus, tira o sofrimento de mim, afasta de mim e tudo mais. Ele aconselha aqueles irmãos a pedirem por sabedoria, porque com sabedoria esses irmãos vão saber lidar com o sofrimento. E aí ele diz mais: se algum de vós necessita desse tipo de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e vai ser concedido a vocês. O que o Tiago está querendo dizer aqui? Ele está incentivando aqueles irmãos a pedirem mesmo para Deus. Peçam mesmo, porque Deus vai dar livremente isso para vocês. O nosso Deus, o Tiago está dizendo, é um Deus generoso, é um doador bondoso. Ele ama fazer isso. Ele não é como alguém que você pedir uma, duas vezes, ela vai te atender e tal. Na terceira vez ele vai te olhar meio diferente. Na quarta vez você pedir, mas de novo isso, gente. Toda semana a mesma coisa. Mas toda semana você está pedindo sabedoria, é isso? Deus não é assim não, irmãos. Nós é que somos assim, né? Quando eu morava com a minha mãe, tinha um pessoal que ia lá em casa, não vou dizer todo dia, mas toda semana, pedia as mesmas coisas lá para minha mãe. Eu tenho um açúcar, tem um café, tem não sei o quê. Aí uma, duas. E a minha mãe, bondosa que é, nunca perdia a paciência. Estava sempre ali abençoando os vizinhos. Eu achava legal e tal. Mas eu, uma hora, nossa, mas não tem açúcar na casa desse pessoal, não. Toda vez isso. Só que aí a minha mãe também fazia por onde? Ela ia lá pedir também, né? Então ficava elas por elas o negócio. Tem um feijão cozido aí. Você morou em cidade pequena, você sabe do que eu estou falando. Mas Deus não é assim. Deus não perde a paciência igual eu. Pode pedir. Pode chegar nele e falar: Senhor, eu preciso de sabedoria hoje. E amanhã torna a falar. Terça-feira torna a falar. Quarta-feira, outra vez, você vai falar para Deus: me dá sabedoria, Deus. E Ele vai te dar livremente isso. Só que atenção, versículo de número 6. Peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha que esse homem alcançará alguma coisa do Senhor. Você tem que pedir com fé. Não peça cético. Vou pedir aqui, mas eu sei que eu vou ter que lidar com esse negócio aqui sem sabedoria mesmo. Vou falar aqui com Deus, mas eu sei que vou ter que contar até 10 lá no trabalho. Não peça com fé. Ele dá, irmãos. Ele ama fazer isso. Aí o Tiago começa a fazer essas mudanças de assunto, né, que eu disse para os irmãos que não vai ter tempo da gente tratar aqui. Mas agora, para chegar numa conclusão desse sermão, que tem como tema esse que eu já mencionei várias vezes aqui, como é que crentes, como é que discípulos de Jesus enfrentam os sofrimentos? Eles enfrentam cultivando alegria, eles enfrentam sabendo que Deus pode fazê-los olhar o sofrimento de uma outra perspectiva, eles enfrentam pedindo sabedoria, e em último lugar, esses crentes vão enfrentar o sofrimento sabendo
que tem prazo de validade, tem hora para acabar. Olha o que diz o versículo de número 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Robson, pera lá, eu entendi muito bem esse versículo. O negócio aí é que o Senhor está falando então que o prazo de validade para o sofrimento é até quando eu morrer? É. Que ele está dizendo aí que no final a sua aprovação é a coroa da vida. Quando é que você vai receber a coroa da vida lá? Quando a gente já não estiver mais aqui, né, nesse plano. Nós já temos a vida eterna. Essa coroa aqui a gente só recebe no dia final. Então, não sei se isso te animou ou não, para mim animou. O texto está dizendo que bem-aventurados são esses que suportam com perseverança. Porque lá no final, essa coroa vai dizer, valeu a pena isso. Foi bom para você isso. Te deixou nos trilhos, te deixou no meu caminho. Se não tivesse esse sofrimento, se não tivesse essa provação, você tinha se perdido na vida, rapaz. Você tinha se perdido na vida, moça. Precisou disso. Foi necessário. Sem isso você não me buscaria, você não me amaria. O sofrimento e as provações produzem coisas inimagináveis na nossa vida, irmãos. Algumas delas a gente pode até saber aqui, outras e a grande maioria delas a gente vai saber só na eternidade, porque são frutos que estão sendo produzidos para a eternidade. No mesmo ano que aquele rapaz me deu aquele livro chamado Como Ler Livros, ele me apresentou também um blog da internet, que na época era muito famoso. Hoje em dia a galera não entra muito mais em blog, né? Mais YouTube, essas outras coisas. Mas esse blog ainda existe, é abençoador para a minha vida até hoje. Se você quiser acessá-lo em qualquer momento, você vai ser abençoado. Um blog chamado Voltemos ao Evangelho. E eu consumia até mandar parar esse blog, lia tudo que tinha ali, as traduções de materiais americanos que eles faziam e tudo mais. E o criador desse blog é um moço chamado, hoje inclusive eu acho que ele é pastor ou presbítero lá em São José dos Campos, Vinícius Musselman Pimentel. E aí um dia eu vi uma entrevista onde ele contava como foi que nasceu o blog. O Vinícius era um trabalhador e tinha ali a sua vida muito ocupada e tudo mais. Um dia ele sofre um acidente e quebra a bacia. Precisa ficar de molho em casa. E era um rapaz muito proativo, não conseguia ficar parado. Começa a fazer umas leituras e tudo. Começa a traduzir uns textos. E quer saber de uma coisa? Eu vou publicar isso daqui. Vou colocar isso na internet. Começa a legendar uns vídeos. E cria esse blog, chamado Voltemos ao Evangelho. Esse blog foi bênção na minha vida durante muitos e muitos anos. Era bênção na vida desse rapaz que me deu o livro. Foi bênção na vida da minha esposa. Foi bênção na vida de muitos jovens que eu conheço aqui da nossa igreja. Foi bênção na vida de muitos pastores da minha geração lá no seminário. Muitas pessoas conheceram o Evangelho através desse trabalho. Muita gente hoje ainda tem conhecido a Cristo através desse trabalho. Muitos pastores, hoje nacionalmente conhecidos e que abençoam a vida de muita gente, passaram a ser nacionalmente conhecidos, e louvado seja Deus que eles ficaram conhecidos, porque são bênção, graças a esse trabalho. Ou seja, aquele irmão sofrendo ali, de molho, podia estar se lastimando, dizendo, mas por que isso, Deus, Quem sabe ele tivesse vários planos, projetos lá no seu trabalho. Disse, não, eu vou abençoar aqui o povo de Deus de alguma maneira. Fez algo que talvez ele nem imaginava que ia ganhar a proporção que ganhou. Meu irmão, então entenda, todos nós
haveremos de passar pelo sofrimento, por provações. Então pergunta para Deus, como é que eu devo passar por ele? Para que você não desperdice o seu sofrimento. Para que você vá cultivando alegria enquanto passa por ele. Para que você enxergue ele de outra maneira e entenda que o caráter de Cristo está sendo formado em você. Para que você receba a sabedoria de Deus e consiga fazer isso finalmente. E se Deus abençoar, durante a sua vida mesmo, você ouvir notícias de bênçãos de Deus que outras pessoas receberam a partir do seu sofrimento. E se isso não acontecer aqui, pode ter certeza que no dia final vai acontecer, porque Deus disse aqui no versículo 12 que nós receberemos a coroa da vida depois de termos sido aprovados. Então não despreze o seu sofrimento e passe por ele com sabedoria e temor e reverência a Deus. Amém.